Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber qual o lugar abençoado do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Comente aí, deixe a sua opinião, participe também do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. Vimos que o presidente Jair Bolsonaro participou neste sábado, dia 26, de mais um passeio de moto com brasileiros, desta vez pelas ruas de Chapecó, município localizado no oeste de Santa Catarina. Antes de chegar ao ponto de partida, o presidente sobrevoou a região de helicóptero e acenou para apoiadores que estavam às margens da rodovia BR-282, aguardando a passagem do presidente rumo a outro município, o de Xanxerê. Já em terra firme, Bolsonaro montou um cavalo, gente, e cavalgou até o ponto de encontro com apoiadores no Distrito Industrial Flávio Baldiceira, onde teve início o passeio de motos, pouco após as 9 horas da manhã. Os motociclistas passaram então por diversos pontos de Chapecó, incluindo um centro comercial, rumo ao município de Xanxerê, onde estava prevista a inauguração de uma agência da Caixa. Além do presidente, participaram da motociata o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, o presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, entre outras lideranças, e também o prefeito de Chapecó. E o presidente levou o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, na garupa de sua moto. Ao concluir a primeira parte do trajeto da motociata no estado de Santa Catarina, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido por uma multidão no centro da cidade de Xanxerê. Vestidos de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil, os brasileiros saudaram o presidente. Ao discursar já no encerramento, Bolsonaro agradeceu aos brasileiros. Sabia que a missão era difícil, mas ela se torna possível a partir do momento que vocês estão do lado do bem. É a volta do nosso patriotismo, a volta da esperança, a certeza que o futuro pertence a todos nós. Realmente, estou aqui porque acredito em vocês. E vocês estão aqui porque acreditam em Deus acima de tudo. Juntos nós manteremos mais que a nossa democracia, a nossa liberdade. Não adianta provocarem, inventarem, querer nos caluniar, nos atacar 24 horas por dia, porque não conseguirão. Só uma coisa me tira de Brasília: é o nosso Deus. Não vão ganhar no tapetão ou inventando narrativas. O Brasil ainda passa por um momento difícil. Temos uma CPI de 7 pilantras que não querem investigar quem recebeu o dinheiro, apenas quem mandou o dinheiro. Lamentavelmente, o Supremo decidiu pela CPI e decidiu também que governadores estão desobrigados de comparecer à mesma. Querem apurar o quê? No tapetão não vão levar. Tem eleições no ano que vem. E se Deus quiser, com apoio do parlamento, com voto auditável. Vamos botar um fim, no mínimo, na sombra da fraude que deve acontecer com toda certeza a cada eleição. Tirar um vagabundo da cadeia, tornando esse vagabundo elegível. Querem agora torná-lo presidente pela fraude. Não conseguirão. Juntos
nós manteremos mais que a nossa democracia, a nossa liberdade, tão perseguida por alguns canalhas que ainda se espalham pelo Brasil e querem impor a sua vontade junto a vocês. Como diz o velho economista já falecido, Roberto Campos, os inteligentes aprendem com o exemplo dos outros. Os idiotas aprendem com o seu próprio exemplo. E os hipócritas, que a esquerda não aprende nunca. Acompanhamos aqui na nossa América Latina a desgraça que se transformou a querida Venezuela. Acompanhamos também para onde está indo a política argentina. Peço a Deus que não tenhamos que colocar no Rio Grande do Sul uma operação acolhida para nossos irmãos. Estivemos há pouco à beira do abismo, quando foi caçada aquela múmia indicada pelo Lula. Começou a mudar o Brasil. Nós nos apresentamos como candidato. Eles tentaram me assassinar em 2018. Não conseguiram, porque eu tenho alguém que eles não têm. O povo nordestino é um povo igualzinho a nós aqui da região sul. Não existe essa figura de que lá eles idolatram um ladrão. Muito pelo contrário, eles abominam, repudiam esse ladrão que por 14 anos afundou o nosso país. Aquele ladrão maior investiu em Angola, na Venezuela, em Cuba e na Bolívia. Só não investiu aqui. E agora quer voltar com um discurso fácil. Nós não estamos aqui fazendo campanha. Estamos apenas mostrando alguma coisa e dizendo à população que nós temos hoje em dia um presidente que está ao lado do seu povo. No caminho, indo para Xaxim, para Xanxerê, voltando aqui para Chapecó, deu para fazer uma reflexão. Como a gente é privilegiado de estar assistindo a história do Brasil sendo construída, a nova história, uma história de sucesso, uma história de transformação. Porque hoje nós temos um presidente da República que coloca Deus em primeiro lugar, que fala no nome do Senhor. Nós temos uma população que aprendeu, que tomou gosto de dividir o verde e amarelo, de empunhar a bandeira do Brasil. Quanta bandeira do Brasil a gente viu no caminho, quantas pessoas de verde e amarelo. Isso é a maior manifestação de brasilidade. Então eu tenho orgulho de estar vivendo esse momento de transformação, de uma sociedade que não tolera mais a corrupção, não tolera mais o mal feito, não tolera mais o desperdício e a ineficiência. Graças ao presidente Bolsonaro, a gente está vivendo isso, e a nossa geração não será a geração perdida. Amigo Chapecó, Santa Catarina, o meu coração pertence a vocês. Eu quero deixar um grande abraço para os homens e um beijo nas mulheres. E dizer a todos, nós iremos até o final, porque eu sou imbrochável. Não existe orgulho maior do que servir a pátria, do que estar ao lado de vocês. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Está aí, gente, mais um momento emocionante do presidente junto com o povo brasileiro. Agora, você viu, no dia anterior, o presidente entrou em campo ali em Chapecó, foi visitar obras na Arena Condá, em Chapecó. E entrou no campo, literalmente, não é? Onde a chapecoense faz a alegria do povo da cidade. Bolsonaro bateu 1 ou 2 pênaltis por ali no campo e fez até um gol em um dos pênaltis. Mas parece que a torcida do contra viu irregularidades na hora e anulou o gol e quer, será multar, punir o presidente? Sabe por quê? Porque ele entrou em campo de sapato. Só não leva multa porque ali no estado não tem um pretenso candidato à presidência da República.
até com o sapato do presidente no gramado da Arena Condá, cismaram. E olha, gente, notícias dão conta de que um homem foi flagrado com uma faca durante a motociata do presidente Jair Bolsonaro neste sábado em Chapecó, Santa Catarina. O homem foi algemado pela guarda municipal da cidade e levado à viatura para ser encaminhado para a central de plantão policial. Em depoimento, ele disse que portava a faca para sua segurança pessoal. O sujeito estava embriagado e não chegou a agredir ninguém, apenas teria feito ameaças. E informou aos guardas que a faca não era para atingir apoiadores ou Bolsonaro. De qualquer forma, a gente causou preocupação. E muita gente preocupada, né? Apesar dos momentos serem bonitos aí com o povo brasileiro e o presidente, mas tem a questão da segurança. Todo cuidado é pouco. Bem, gente, o que foi essa semana? Estamos vendo, na maior cara de pau, alguns dos políticos que colecionam escândalos, roubalheira, corrupção, em valores que alcançam bilhões de reais, cantando honestidade em prosa e verso, como se o povo brasileiro não lembrasse, não soubesse dos escândalos, por exemplo, entre os anos 2000 e 2016, conforme relatamos aqui, uma reportagem do jornal Gazeta do Povo citou esses escândalos entre 2000 e 2016. Escândalos que alcançaram até 70 bilhões de reais em desvios do dinheiro do povo brasileiro. Hoje, os que estavam ali nos escândalos apontam o dedo para Bolsonaro sobre uma questão onde não foi gasto R$1 do dinheiro público. E abrem muito a boca para falar sobre isso. É o que vimos nessa semana e eles vêm em orquestra. Uma verdadeira orquestra, a turma da oposição, não é? Defensores do que eles chamam de minorias, as tais minorias, a parte da imprensa que não aguenta mais sem verba do governo, enfim. É um conluio completo, é uma orquestra da torcida do contra, daqueles que têm como última esperança derrubar Bolsonaro antes, para então sonharem com uma vitória em 2022. Então eles precisam, não é? Desesperadamente quebrar a realidade de que Bolsonaro não tem escândalos de corrupção em seu governo. E aí acusam-no de forma orquestrada de corrupção em algo que não foi, onde não foi gasto R$1 de dinheiro público. Não tem uma dose dessa vacina Covaxin no Brasil e, portanto, o governo Bolsonaro não pagou, não gastou dinheiro com uma dose da vacina Covaxin. É muita discrepância para tratar um tema onde não foi gasto R$1 e tratar também de coisas que aconteceram no passado, de corrupção, onde até 70 bilhões, pelo menos é o que se sabe, de reais, foram por água abaixo do dinheiro do povo, beneficiando corruptos, não é? Que cantam agora de honestos. Apontam o dedo aí para esse negócio, um contrato que até começou a andar, deu alguns passos, mas que ficou parado de uma vacina que nem sequer foi aprovada pela Anvisa. Então, não há meio termo aí. Não há lógica para quem só tem um objetivo: tirar Bolsonaro da corrida antes das eleições de 2022. Por essa régua aí que eles estão acusando Bolsonaro agora, então, pelo amor de Deus, só sobraria a pena de morte para os que deitaram e enrolaram em roubar malas de milhões de reais, dinheiro na cueca, reuniões e reuniões na calada da noite para tratar conluios, conchavos, propinas. Os governadores de agora aí que pagaram fortunas por respiradores e outros equipamentos e nunca receberam nada e ainda assim não vão nem sequer ser investigados pela tal CPI, não é? Recusam a investigação. A justiça disse, não podem investigar os governadores aí.
onde a Polícia Federal já verificou, comprovou os escândalos de dinheiro que iria para a pandemia, não é? Então, olha, gente, é algo tipo de justiceiros contra Bolsonaro em um caso onde não teve R$1 de dinheiro gasto ou desviado, mas que se recusam veementemente a investigar onde o dinheiro realmente foi para o bolso de corruptos. Bateram no governo porque não comprou Pfizer. E que se tivesse comprado, supostamente poderia ter iniciado a vacinação em dezembro do ano passado. Caíram do cavalo com essa história. Não deu certo. Vimos que a Pfizer só foi aprovada no país onde era produzida na metade de dezembro. Então como é que chegaria aqui antes do final de 2020? E olha, gente, se o governo Bolsonaro tivesse comprado Pfizer antes da aprovação da Anvisa, antes da aprovação dos Estados Unidos, você acha que seria diferente essa orquestra contra? Iriam acusá-lo do mesmo jeito, só que desta vez por ter comprado Pfizer. Estariam investigando agora a compra da Pfizer em 2020, não é? Ou comprou vacinas sem autorização da Anvisa, sem aprovação científica. Então, na mesma semana onde acabam com o trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, de centenas e centenas de profissionais da Justiça e declaram honestidade antes de tudo para pessoas que foram condenadas por processos, tem um rastro de conexões esdrúxulas com essa orquestra de desvios de centenas de milhões, bilhões de reais há pouco tempo no passado, os mesmos que agora acusam Bolsonaro de corrupção em um suposto caso onde nenhum real foi gasto. Não, gente. Olha, nessa altura do campeonato, por mais que queiramos ser patriotas, por mais que queiramos demonstrar orgulho do nosso Brasil, o que sentimos é vergonha. Vergonha de um país que cancela condenações de quase uma dezena de juízes para acusar um juiz de parcial e salvar a pele de políticos que comprovadamente estiveram ali no comando do país quando bilhões de reais foram consumidos pela corrupção. E agora se levantam em orquestra para acusar o governo de algo onde nem R$1 foi gasto. É piada, é a inversão completa, onde estão querendo nos convencer que o certo ficou errado e o errado ficou certo. Agora isso sim foi corrupção. A Petrobras anunciou que recebeu mais 271,1 milhões de reais em parcela de acordo de leniência assinado ainda no âmbito das investigações e dos processos movidos pela Operação Lava Jato, realizada pela Polícia Federal e Ministério Público. O dinheiro foi devolvido pelas empresas Technip Brasil e Flexibras, empresas do grupo Technip. Acordos como este aí já garantiram à Petrobras a recuperação de mais de 6 bilhões de reais no âmbito da Lava Jato, entre colaborações, leniências e repatriações de dinheiro que foi roubado nos governos anteriores, segundo dados divulgados pela empresa. Os seguidores dos que estavam à frente aí desses escândalos no passado querem dizer que não, nunca houve corrupção. Está aí o dinheiro sendo recuperado, devolvido, nesse caso a Petrobras, mais de 271 milhões só na devolução dessa semana. E temos o maior escândalo de corrupção da história do país, agora, segundo a torcida do contra, onde nem R$1 foi gasto. É muita polêmica por nada, como disse Mourão, no caso aqui do presente, e pouco caso para os bilhões roubados no passado. E se você é a favor do voto auditável, saiba que tem muita gente contra. Por algum motivo, essa gente é contra. Neste sábado, presidentes de 11 partidos se reuniram em uma live e decidiram defender o sistema atual de votação pela urna eletrônica, ou seja, posicionamento contra a ideia do voto impresso auditável que tramita na Câmara dos Deputados. Você poderia adivinhar quais são os partidos. Bem,
Participaram do encontro virtual, gente, os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, do PSL, Luciano Bivar, do MDB, Baleia Rossi, do PP, Ciro Nogueira, do DEM, ACM Neto, do PSD, Gilberto Kassab, do PL, Valdemar Costa Neto, do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, do Republicanos, Marcos Pereira e do Avante, Luiz Tibé. Aí certamente só faltou mais alguns que também se posicionam contra, por exemplo, aí os partidos da extrema esquerda. E uma treta entre a deputada Carla Zambelli e o senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia, sacudiu as redes sociais. Zambelli utilizou as redes sociais para devolver um recado ao presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, após ela ser mencionada por Aziz durante uma sessão da CPI. Em um vídeo, a parlamentar rebateu as críticas do senador e fez algumas classificações a Omar Aziz. O senador comentou e chamou indiretamente Zambelli de deputada que bajula o presidente em relação a ali ela estar ao lado do presidente Bolsonaro na visita que o presidente fez a São Paulo durante a semana. E Omar Aziz criticou a deputada Zambelli e depois, inclusive, publicou um vídeo com uma legenda. Acabei de ser ofendido por uma deputada. Como sou diferente do chefe dela e não ofendo ou agrido mulheres, vou apenas oferecer uma música. E Aziz então postou essa legenda com o vídeo da música Espanhola, no trecho ali que canta Te Amo Espanhola, com os seus cantores no vídeo em cena cantando a música, o que teria sido uma insinuação para chamar Zambelli de prostituta, não é? No passado. Zambelli, claro, furiosa, devolveu a postagem com mais um vídeo, dessa vez com a mesma música. Mas ao invés dos intérpretes, no vídeo, além da música, cenas da Polícia Federal em prisões que ocorreram em Manaus de pessoas conectadas a Omar Aziz com problemas relacionados à corrupção na área da saúde. Zambelli legendou: adorei a música, Omar Aziz, senador, mas com estas imagens fica melhor ainda, legendou Zambelli. Ao chegar em casa, depois de haver assistido a uma ópera, certa senhora notou que sua joia, uma joia de elevado valor, não estava mais junto ao vestido. Ela ficou apreensiva, porque a recebera do esposo há poucos dias, conta o autor desconhecido. Era preciso recuperá-la. Julgando-a perdida no carro, a senhora desceu as escadas e foi até a garagem. Procurou no carro, examinou em cada cantinho do automóvel, mas nada. O que fazer? Já era tarde. Então, ela pensou que o mais sensato seria deixar para o dia seguinte as novas buscas, as providências. Porém, antes de adormecer, deu mais uma boa olhada no quarto para ver se encontraria ali aquela joia. Tudo em vão. Aquela foi uma noite de insônia. Não conseguia dormir pensando. Já no dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, a senhora fez uma ligação para o teatro onde estivera na véspera. Foi bem atendida pelo gerente e ela contou o caso com detalhes sobre o ocorrido. Disse-lhe que estava certa de haver perdido durante o espetáculo da noite anterior. A sua joia era de valor incalculável e também de valor sentimental, um broche de ouro cravejado de brilhantes. Sobretudo, era um presente do marido. O gerente, demonstrando todo o interesse em colaborar na busca, pediu-lhe que permanecesse na linha, enquanto faria as verificações de praxe. Saiu, então, à procura do administrador e demorou um pouco, de fato, para encontrá-lo, a quem contou a história, perguntando em seguida sobre o possível encontro de uma joia em meio aos papéis retirados do chão do teatro. O homem informou que a joia
Sim, havia sido encontrada e havia sido guardada em um lugar seguro. Então o gerente do teatro voltou rapidamente ao telefone para transmitir a feliz notícia. Porém, o gerente constatou que a senhora já havia desligado. Não teve a paciência necessária para esperar uma resposta. Como ela não havia revelado seu nome, seu endereço ou deixado o número do seu telefone, foi impossível encontrá-la para lhe entregar a joia que tanto valor possuía, que tanto desejou recuperar. Moral da história: quantas pessoas buscam uma resposta, buscam a Deus pedindo alguma coisa importante, mas que não ficam na linha, aguardando uma resposta. Desanimam depressa demais e vão em busca de outra solução, esquecidas do fato de que Deus algumas vezes demora numa resposta, porque o tempo não é oportuno ou porque a nossa vontade não está em perfeita sintonia com a dele. Quando não tem paciência ainda de esperar, vão atrás de outras coisas ou, pior, desistem. E às vezes desistem até da vida. Para se conseguir vitórias no campo material, no campo intelectual, sobretudo aquelas respostas que chamamos de milagres, é imprescindível que saibamos esperar. Não percamos a fé. A falta de paciência na espera pode levar alguém a atitudes precipitadas, com consequências até eternas, ou que conduzem a sofrimentos da família, de amigos, enfim, prejuízos que poderão acompanhá-la pelo resto da vida. Pense nisso. Tem gente que, ao passar em uma fase difícil da vida, pensa que tudo perdeu sentido e que não vale mais a pena continuar. Que não seja o seu caso, pois logo adiante você poderá estar vivendo conquistas e vitórias incríveis, inclusive com o amor de muitas pessoas. No entanto, os que desistem precipitadamente podem perder tudo, inclusive a vida. Obrigado pela sua atenção, um ótimo domingo e até segunda em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Que Deus abençoe a você e a sua família.